Esse é o podcast Inteligência Jurídica, o espaço do Machado Meyer pensado para dividir com você a nossa visão sobre questões que impactam seus negócios e transformam realidades. Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso novo episódio do Boletim Tributário do Machado Meyer. Hoje trataremos dos assuntos de maior destaque da última quinzena. Sou Leonardo Martins, tenho a satisfação de ter hoje aqui comigo minhas sócias, a Cristiane Romando e Fernanda Sá Freire. Olá, Cris. Olá, Fernanda. Oi, Léo. Oi, Fernanda. Tudo bem? Olá, Leonardo. Olá, Cristiane. Estou muito feliz em estar aqui com vocês hoje. Bom, nosso primeiro assunto de hoje será o julgamento ocorrido no Supremo Tribunal Federal, do tema 962, em que se afastou a tributação dos juros Selic nas devoluções dos indébitos aí recebidas pelos contribuintes. Cris, você pode dividir conosco um pouco de mais de detalhe desse julgamento? E já te lanço aqui uma provocação. Teria sido uma surpresa positivo aos contribuintes o resultado desse julgamento? No dia 24, esse julgamento foi concluído e os contribuintes tiveram aí uma importante vitória. A discussão foi sobre a não incidência do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro, sobre a Selic nos casos de repetição de indébito, como você falou. O relator do caso foi o ministro Dias Toffoli. A tese firmada pelo tribunal foi de que a Selic, que é composta por correção monetária e juros, não gera acréscimo patrimonial passível da incidência do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro. O tribunal também afirmou que a parcela de correção monetária da Selic apenas recompõe o valor da moeda, em linha com o que já a jurisprudência já decide há muito tempo. Mas no que diz respeito aos juros, que também compõem a Selic, esses juros compensam o ônus da indisponibilidade dos valores pagos indevidamente e tem o objetivo de indenizar o credor aqui, o contribuinte. Esse julgamento no Supremo aconteceu um pouco em linha com o que foi decidido no tema 808, que tratou da não incidência do imposto de renda sobre os juros por atraso no pagamento de verbas laborais. O racional entre esses dois julgamentos, ele é o mesmo, ou seja, o tribunal entendeu que os juros devem ser tratados como danos emergentes e, por isso, não são um acréscimo patrimonial, ao contrário dos lucros cessantes sobre os quais incidiriam os tributos. É importante notar que essa decisão do STF contraria entendimento já firmado no STJ, que entendia que a Selic teria natureza de lucros cessantes e, assim sendo, deveria ser tributada pelo imposto de renda e pela contribuição social sobre o lucro. Já aí, respondendo à sua provocação, eu tenho dois pontos aí bem interessantes para falar sobre esse julgamento, dois aspectos. O primeiro é o fato de haver uma decisão favorável ao contribuinte por votação unânime no plenário virtual do STF. Então, é um ponto a se destacar. O segundo ponto que me chamou a atenção no voto do relator, ele foi bastante pautado na livre iniciativa. Ele chegou a mencionar no voto, exaltando a questão da livre iniciativa, que de cada 10 empresas, 6 fecham antes de completar 5 anos. Assim, essa do que a gente conhece do tribunal, do que a gente vem acompanhando aí diuturnamente o tribunal, em especial o ano passado, que foi um ano que houve muitas decisões contrárias aos contribuintes, essa sensibilização com o contribuinte nos parece um viés novo. E um tribunal que nos últimos tempos tem levado em conta os números de arrecadação apresentados pela Fazenda de forma unilateral, sem se atentar para as agruras por que passam os contribuintes. Então, essas seriam aí os meus apontamentos sobre esse julgamento do Supremo. Bom, ainda falando de julgamento do Supremo, também tivemos nessa quinzena a publicação do parecer CI 14483, da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Este parecer, ele desdiz um parecer da COSIT, número 10, envolvendo o tema 69,
já julgado em definitivo pelo Supremo Tribunal. Lembrando que o tema 69 era o tema da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, em que agora a PGFN, nesse parecer 14483, ela coloca a discussão de volta nos acertados trilhos, ao dizer que não se pode extrair do julgamento do tema 69, como pretendia, como dizia a COSIT no parecer 10, de que também haveria necessidade de se excluir o ICMS da apuração dos créditos do PIS e COFINS não cumulativos. Então, o que diz a PGFN, diz com bastante propriedade, é que no tema 69, a discussão envolvia a própria apuração da base de cálculo dessas contribuições, se deveria ou não ser incluso o ICMS. E foi isso, puramente, que o Supremo decidiu como inconstitucional a inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS. Então, nem em obter dictum, naquele julgamento, isso é o que diz esse parecer da PGFN, se pode extrair que o Supremo, então, também teria validado a exclusão do ICMS na apuração dos créditos das contribuições ao PIS e à COFINS não cumulativos. Então, acho que é um parecer que traz bastante luz aí a esse tema, essa tese do século, que, pela postura da Fazenda, está querendo aí levar ainda outro século para esse assunto se finalizar. Léo, esse caso a gente, enfim, acompanhou muito desde sempre, né? O caso auto-americano, o escritório que patrocinou e trabalhou no caso. Então, a gente fica sempre esperando que a questão acabe de uma vez, e parece que, como você diz, a coisa se alonga e fica num sem fim, sem que o contribuinte tenha aí segurança, né, para proceder de uma forma ou de outra. É sempre a segurança jurídica que a gente fica sempre tentando buscar. Passando para o nosso segundo tópico, nosso segundo tópico aqui que selecionamos vem do STJ, envolve um julgamento proferido pela primeira sessão no ERESP 1578425, que tratou da multa de mora no descumprimento de regime aduaneiro especial. No caso examinado pelo STJ, pela primeira sessão, a relatoria do ministro Cuquina, o regime aduaneiro específico era o drawback. Drawback, só fazendo um rápido parênteses, é um regime que, em linhas gerais, ele permite a aquisição de insumos com tributos federais suspensos, mediante o compromisso de exportação do produto final no qual esses insumos foram aplicados. A discussão do caso concreto envolvia, então, nasce com o descumprimento da obrigação de exportar o produto final. O que fez, então, a Receita Federal contra aquele contribuinte específico, passou a exigir os tributos federais, então suspensos, os juros e a correção monetária. Mas não parou por aí. Cobrou também do contribuinte, pelo simples descumprimento da obrigação de exportar, ou seja, descumprimento da obrigação assumida no regime especial, multa de mora. Então, a discussão que chegou à primeira sessão do STJ foi justamente se realmente a multa de mora seria devida pelo simples descumprimento do regime aduaneiro. Aí o que o fez muito bem a primeira sessão do STJ foi decotar a situação em dois cenários. Num primeiro cenário, o STJ bem colocou, sim, pelo descumprimento do regime, obviamente já são devidos os tributos federais, então suspensos, os juros e a correção monetária. Quanto a isso, não há qualquer dúvida. Ponto que veio a pôr uma pá de cal nessa discussão, que já se arrasta pelos tribunais do país há bastante tempo, foi o decote que o STJ fez sobre a multa de mora. Por que a multa de mora? Porque a multa de mora ela não nasce no descumprimento do regime, porque o regulamento aduaneiro, quando ele trata de regimes aduaneiros especiais, a exemplo do drawback e das admissões temporárias, por exemplo, ele diz o seguinte: olha, em caso de descumprimento, o contribuinte tem 30 dias para adotar alguma das medidas previstas no regulamento para extinguir aquele regime.
Então, a mora só nasceria depois desses 30 dias que o contribuinte tem, né, para tomar alguma das medidas extintivas do regime. E foi nesse aspecto que a primeira sessão do STJ bem decidiu a questão, fazendo esse decote, dizendo assim: Receita, quanto à multa de mora, aqui você não pode cobrar, nesse caso concreto, porque ainda não havia, né, sido ultrapassado esse prazo de 30 dias, aqui alude o regulamento aduaneiro. Leonardo, pegando aqui o gancho na sua fala, temas envolvendo comércio exterior e direito aduaneiro está super em voga, né? Nós temos visto e participado de muitas autuações e fiscalizações envolvendo essa matéria, e é nítido um aumento de autuações que visam a aplicação de pena de perdimento, que, como vocês sabem, são as mais gravosas. E falando em pena de perdimento, foi publicada a solução de consulta 158, que trata de tema muito relevante. Nessa solução de consulta, a consulente apresentou uma questão que envolve operações de importação por encomenda e operações de importação por encomenda em que há um adquirente do encomendante pré-determinado. Ou seja, é aquilo que nós chamamos de encomendante do encomendante. E o importante dessa consulta é que a Receita Federal deixou claro que não há uma descaracterização da operação de importação sob encomenda quando há a figura do encomendante do encomendante. E não há necessidade de indicação deste terceiro, né, do encomendante na declaração de importação. Lembrando que nós temos visto várias autuações envolvendo exatamente essa temática, né? A existência de um encomendante do encomendante, em que a Receita Federal, em muitas vezes, visa descaracterizar a operação de importação, dizendo que o encomendante do encomendante é que era o real destinatário das mercadorias e deveria ter sido declarado e informado nas operações de importação, né, das declarações de importação. Então, essa solução de consulta ela é muito importante porque ela deixa claro a possibilidade dessas operações ocorrerem e não descaracterizando uma operação real de importação como encomenda, né, em que as partes a serem declaradas deve ser única e exclusivamente o importador e o encomendante, não havendo a necessidade da declaração e da informação do encomendante do encomendante. Bem bacana, bem importante mesmo essa solução aí, da gente entender aí os meandros dela e a aplicação no cenário de cada um aí dos contribuintes. Bom, indo agora para o nosso último tema de hoje, Fernanda, queria te ouvir ainda mais um pouco sobre as suas impressões aí sobre esse projeto de lei que tramita no Congresso Nacional, que trata aí dos benefícios fiscais, tema também de relevância singular para os contribuintes. Nós tivemos essa semana a aprovação pelo plenário da Câmara dos Deputados do projeto de lei 05 de 2021, né? Ele visa alterar a Lei Complementar 160, né, que é a lei complementar que dispõe sobre a guerra fiscal, e determinar a prorrogação por até 15 anos, ou seja, até 2032, dos benefícios fiscais destinados à manutenção e incremento das atividades portuárias e comércio internacional, as atividades comerciais e também aquelas com produtos agropecuários, extrativos vegetais in natura. Lembrando que esses benefícios hoje, eles têm um prazo de validade inferior àqueles destinados às operações industriais, que é de 15 anos e vai até 2032. Então, o objetivo desse projeto de lei é fazer com que todos esses benefícios tenham o mesmo prazo de validade, que é até 2032. Um ponto importante também do PL é que ele incluiu o parágrafo 2º-A ao artigo 3º da própria Lei Complementar 160, determinando que a partir de 2029, para esses benefícios que eu acabei de mencionar, que tiveram seu período de fruição estendidos, né, ele deve observar uma redução de 20% ao ano, né, a partir de 2029. Essa diminuição do benefício não se aplica para as operações industriais, mas só para esses benefícios que vão ter essa prorrogação aí estendida, né? Legal, esse tema benefício fiscal, ele realmente, ele parece, outro dos temas que se eterniza. Eu vou pegar aí o teu gancho, para falar um pouquinho aí
uma pauta, isso não é um ocorrido na última quinzena, mas que ocorrerá na próxima quinzena, mas é um assunto de super importante, né, que está pautado no plenário virtual do Supremo, é o julgamento do tema 817, e a pauta é para o período de 8 a 18 de outubro, em que o Supremo vai tratar desse tema 817, que é justamente, que versa justamente sobre a constitucionalidade da convalidação superveniente mediante uma nova desoneração, de benefícios fiscais concedidos unilateralmente. Então, só para fazer um rápido recorte, a Lei Complementar 2475 impõe que benefícios fiscais do CMS sejam concedidos e deliberados no âmbito do CONFAS, mediante convênio. Mas era prática comum os estados brasileiros editarem benefícios fiscais, sem a celebração de convênios, o que gerou a famosa guerra fiscal entre os estados. Então, como medida para tentar acabar com essa guerra fiscal, os estados, então, firmaram em 2014 o Convênio 70, que justamente fazia com que perdoava esse período passado dos benefícios concedidos de forma unilateral e impunha a obrigação de novos benefícios, observar, então, o rito da Lei Complementar 24, ou seja, observar a necessidade de convênio. Esse convênio, justamente, o 70 de 2014, que deu essa remissão, esse perdão desse período passado, para aqueles contribuintes que tivessem fruído de benefícios unilaterais, que é objeto desse julgamento do Supremo. Então, assim, esse julgamento é super importante, que a reboque do Convênio 70 de 2014, logo em seguida, o próprio Congresso Nacional debateu, costurou esse assunto em conversas alongadas entre os três poderes da República, em que se editou, então, a Lei Complementar 160, que também é objeto de discussão no Supremo Tribunal Federal, embora não seja essa discussão que será examinada aí na semana de 8 a 18 de outubro, na DIN 5902. Então, sim, esse julgamento por vir do Supremo Tribunal sobre a possibilidade de um convênio perdoar benefícios anteriores concedidos de forma unilateral será fundamental para que o Supremo consiga, de fato, pôr uma pá de cal nessa discussão da guerra fiscal, de forma que a gente possa olhar no tema benefício fiscal só daqui para frente, deixando o passado já no lugar em que precisa. Bom, gente, era isso por hoje. Espero que tenham gostado. Meu super obrigado aqui a minhas sócias Cristiane Romano e Fernanda Safreire. Obrigada a você, Leonardo, e a Cris. Foi um prazer ter participado desse podcast com vocês. Obrigada, Léo e Fernanda. Foi um prazer estar aqui com vocês. Isso aí, Cris. Fernanda, foi muito bom, muito legal. Temos que agradecer também a nossa audiência, nosso público aí que nos escuta e nos prestigia. Aguardem pelo próximo episódio. Foi um prazer estar com vocês. Tchau. Você ouviu o podcast Inteligência Jurídica, o espaço de encontro para dividirmos com você a nossa visão sobre as questões que impactam os seus negócios.